Para entendermos melhor o processo de unificação, é preciso entender que todas as dores são frutos de um processo químico. Esse processo químico, ele gera fusão de partículas, de átomos, que por sua vez, para nós, é mostrado e evidenciado através das dores. E o único jeito de resolvermos, dissiparmos essas dores é reconhecendo como seres que nós criamos dentro de nós. Para que se possa ter um melhor desenvolvimento, precisamos tratá-la como um irmão, como um amigo, conversarmos com ela, sorrirmos para ela, alegrarmos com ela. A dor é um ser que se manifesta dentro da gente. E nós precisamos tratá-lo, como eu falei, como um amigo, com carinho, com serenidade, com respeito e principalmente com consciência. Por quê? Essa dor também tem consciência. Ela sofre por ser dessa forma. E esse sofrimento, ele é mostrado para a gente como dor. E essa dor daí, por ter consciência, ela precisa de evolução. E o único ser que é capaz de mudá-la e transformá-la em felicidade somos nós. Se nós não reconhecermos ela como parte do nosso ser, ficará muito difícil, não haverá nenhum profissional que seja capaz de mudar. Eles podem dar remédios químicos, eles podem dar conversas, informações, tratamentos, os mais variados possíveis, mas é tudo paliativo. Nós sabemos da questão da medicina alopática, como também da homeopática, assim como existem os florais e por aí vai. Mas tudo isso é um processo que ele por si só é paliativo, porque nós não vamos estar trabalhando diretamente com eles, nós estaremos trabalhando com o quê? Com o lado inconsciente nosso e com o lado inconsciente da dor. A única forma de fazer com que seja resolvido é termos a consciência e darmos a consciência para esse ser, para essa dor, para esse trauma, para essa doença, que ela é real, que ela existe. Porque enquanto nós não aceitarmos, elas estarão dentro da gente, pedindo que aceitemos, pedindo que transformemos ela em luz. E de que forma transformar em luz? Sair dessa sombra, desse lado, vamos dizer assim, como um umbral. É dando amor, dando respeito e dando oportunidade de crescimento. Ou seja, passaremos a transportá-la dentro da gente, levando, conduzindo para lá e para cá, de forma que ela vá, aos poucos, se regenerando. Dessa forma, nós vamos amenizando e mudando a frequência dela para que ela possa vibrar de uma forma mais evoluída, com mais consciência e com mais luz. É o único jeito de fazer com que ela mude. Sua vontade só vai se realizar se ela estiver alinhada com a vontade de uma força maior, do Criador, do fluxo quântico. Se não estiver alinhada, não se realizará. Portanto, analise profundamente as suas intenções, se elas têm a ver ou não com as intenções do Criador. Não adianta você ter como objetivo uma satisfação de certos prazeres. Essa satisfação com certeza se realizará
porém ela tem um começo, meio e fim. Tudo que estiver alinhado de acordo com uma vontade maior será eterno, para sempre. Outra questão é como você se mantém alinhado. Como andam seus pensamentos, palavras, ações e comportamentos visuais, auditivo e sensitivo. A lei da física é bem clara quando diz que corpos de cargas opostas se atraem, corpos de cargas iguais se afastam, se repelem. É interessante observar que quando dois corpos de cargas opostas, distantes um do outro, têm a possibilidade de se encontrarem, se aproximarem, mas ao mesmo tempo algo os repele para uma distância significativa, significa que eles voltam para a origem de onde estavam. Ou seja, então, quando dois corpos estão, por uma determinada razão, distantes, porém, em algum momento, eles se aproximaram, isso significa que uma força maior conduziu para esse determinado ponto. E o que vale a pena evidenciar é que, se um corpo que está muito distante, ele quer de novo se aproximar dessa carga oposta, mas complementar, é óbvio que ele vai ter que gerar uma força eletromagnética para conseguir essa atração. E essa atração não depende só dele, depende também do outro corpo. Então, para que isso aconteça, é necessário que ele cocrie, ou seja, aquilo que o corpo que está distante precisa de uma carga a mais, ele vai gerar exatamente essa carga a mais para complementar aquilo que é necessário. Então, esse corpo que ficou distante e que quer se aproximar tem que focar nessa questão, atrair, cocriar e automaticamente se encontrarão novamente para se manterem juntos. E quando estiverem juntos, é natural que cocriem mais e mais, porque um estará complementando o outro. Conforme modelo do experimento 1, o corpo distante não aceitou vibrar na mesma intensidade. O corpo distante simplesmente optou em vibrar de uma forma individual e egocêntrica, porque esse corpo celestial acredita que é capaz de sozinho conquistar toda a energia necessária. Porém, nós sabemos que a fusão dos corpos cria uma energia. E essa energia, ela consegue, através de uma frequência elevada, atrair outros corpos celestes. Então, em resumo desse primeiro modelo e experimento, nós observamos que foi necessária uma separação, um distanciamento. Isso significa que a carga ficou igual, tanto do corpo A quanto do corpo B. Por isso esse afastamento. Por quê? Porque houve outros corpos que se aproximaram, cada um desse corpo. E isso fez com que os interesses mudassem. Então, isso é um processo normal, é uma lei que está submetida à atração e repulsão, atração de iguais espécies que geram uma energia para dissipar o quê?
as sombras internas. Então está tudo certo, não tem nada de errado. Após a conclusão desse primeiro processo experimental, modelo 1, foi iniciado o processo número 2, modelo de convergência de forças. O corpo aqui distante do primeiro ponto consegue focar a energia, reconhece que em si concentra-se uma energia superior. Essa energia superior desse corpo celestial dá para se falar que seria a Self, o eu superior, a centelha divina, ou como alguns dizem, a essência. Então, nesse primeiro momento, esse modelo deste corpo aqui presente está em processo de unificar o seu ego ao seu eu superior, ou seja, iniciou um processo de conversação, de identificação e de consciência recíproca, porque já da self já havia uma consciência do ego, porém o ego sempre entendeu que existia, mas não tinha ainda experimentado a conversação, a identificação. Então, a partir de agora, haverá, quer queira, quer não, uma comunicação direta onde o ego cede, deixando que a self haja por si, através dele. Em outras palavras, eu aqui digo: eu sou você. As minhas palavras são as suas palavras. O meu olhar é o seu olhar. O que eu escuto, você escuta. O que eu quero fazer, você fará. O que eu estou consciente, você se conscientizará. O que faremos, faremos juntos. É interessante de entender que todo o processo de fusão, ele permite e permeia duas situações distintas: a de captação de frequências elevadas e ao mesmo tempo de emissão de frequências. Essa captação e essa emissão, elas têm frequências diferentes. Então, o processo, ele inicialmente tende a ser separadamente. Haverão, como o genoma humano, pontos de encontro até o momento que eles estiverem caminhando paralelos, porém juntos. Então, para que tudo isso aconteça, é necessário procedimento A: isolamento, conscientização, aceitação. Processo B: determinação, equilíbrio, desapego. Processo C: audição, visão, intuição e ação, consoantes e ressonantes com a self. Mas para isso, já é sabido que terá que estar isolado no meio. O meio, apesar de ser um meio muito benevolente, ele
te atenta, te puxa atenção e faz com que você disperse e desfoque. Então, nesse primeiro momento, como você já havia previsto há boas décadas atrás, haverá um momento de isolamento, do silêncio, de reflexão. Algumas coisas poderão acontecer, mas elas não serão importantes. O mais importante é o processo desse novo modelo de unificação.